Seja muito bem-vindo a mais esse Brainstorm ChurchCon. Você deve estar vendo aqui que a gente trocou a clausura do escritório por essa paisagem de ar livre, um pouco de verde. Você deve estar ouvindo um pouco do barulho do que está rolando aqui agora, aves e um pouco de ruído. Essa ideia é para a gente poder respirar um pouco. A gente tem pensado demais sobre a comunicação das igrejas, planejado, e a gente está falando sobre isso nessa série, mas eu queria dar uma respirada, dar uma sensação, inclusive para você, de ar livre, vento na cara. E hoje a gente vai falar um pouco da transição do planejamento estratégico para o planejamento tático, a gente vai falar sobre o como. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho e fique conectado com a gente para mais esse Brainstorm ChurchCon. Saímos do escritório, continuamos a nossa série sobre planejamento, mas hoje a gente vai falar um pouco da transição do estratégico para o tático, a gente vai falar do como. Eu não sei se você já sabe, e eu também não falei aqui ainda, mas vou te explicar um pouco sobre isso. O planejamento tem 3 etapas, o estratégico, o tático e o operacional, que é mais ou menos o estratégico é quando se define as ações, quando você define os objetivos, o tático já é quando você começa a colocar nome nos bois, dá um pouco da sensação de movimento, e o operacional de fato é quando a coisa acontece, é onde você vê o budget, os resultados e vê os movimentos das ações. Resumindo muito rápido, é isso, são essas 3 etapas. Mas hoje a gente vai falar do como, que ele está começando já dentro do tático, quase beirando o operacional. O como é a tradução de tudo que a gente definiu ali no porquê, no quem, no que, para poder deixar isso tangível num cronograma. Então, quando a gente define que a gente falou do que, né, que a gente falou que é a ponte entre o posicionamento e a audiência, o como é o que a gente vai, como que a gente vai resolver esse desafio, como que a gente vai tangibilizar a ação que a gente definiu no que era, por exemplo, vamos fazer vídeos, beleza, mas como? Como que a gente vai criar os vídeos, quais os canais que a gente vai usar, qual é a estratégia que a gente vai usar de linguagem, qual é o ambiente, tudo isso está dentro desse como, que é a linguagem, é o jeito que a gente vai fazer, como a gente vai traduzir aquele objetivo estratégico na prática. Então aqui a gente já começou a falar sobre cronograma quase, a gente já começou a falar sobre estética, a gente já começou a falar sobre grana em algum momento. É claro que tem outras perguntas que vão falar melhor sobre isso, mas o como ele traduz um pouco da ideia. Aqui é o lugar da ideia, é como a gente vai resolver aquela dor das pessoas, como a gente vai entregar uma solução para aquela dor das pessoas. E a gente está falando muito sobre criação, aqui é o campo das ideias, aqui é onde o brainstorm acontece, esse campo que a gente está falando de jogar ideias para cima, é aqui que acontece. Né? Então a gente tem um desafio, eu preciso falar com a geração Z, como a gente fala com eles, vamos entender o mercado, vamos entender como esses moleques se comportam, vamos entender aonde eles estão, quais canais eles querem. Então é aqui que a gente começa a criar, começa a jogar a ideia para cima e começa a tangibilizar o projeto. Então se eu puder te encorajar a fazer nesse step, nesse processo, tudo que você fizer, todo o planejamento que você fizer, seguir esses passos que a gente está falando, eu tenho certeza que quando você chegar aqui no como vai ser muito mais fácil para criar. Vocês vão sentar para criar uma ideia juntos em equipe e a coisa vai fluir muito melhor porque você já está embasado no seu desafio do posicionamento, quem você é, o que você precisa mostrar para as pessoas e o que você espera que as pessoas percebam sobre a sua marca. Depois você vai definir quem são as pessoas do seu alvo, quem é a sua audiência, para quem que você está falando. Depois você vai construir as pontes, né? Quais são as pontes estratégicas para conectar o seu posicionamento com as dores das pessoas para chegar no como, que é o que a gente vai fazer, o que a gente vai criar, o que a gente vai entregar para as pessoas para resolver as dores e para que elas percebam quem que a gente é, qual que é o nosso DNA. Então eu te encorajo a criar esses processos, criar essas pontes para que você de fato faça uma boa comunicação na sua igreja. E se você precisar de ajuda, conta com a gente conta aqui para te ajudar também nisso. A gente se vê no próximo Brainstorm ChurchCon. Ainda tem mais uns 2 ou 3 sobre planejamento estratégico e a gente vai se falando com esse ambiente aqui de ar livre, que vai ser muito legal pra gente respirar um pouco, pra gente sentir um ventinho na cara e ouvir esse barulho dos pássaros da criação do Deus que a gente segue, acredita e comunica. Valeu!